O condutor do neutro pode ter a bitola menor do que os condutores das fases? Depende. Em alguns casos, o condutor do neutro pode ter bitola menor do que os condutores das fases, mas jamais o condutor do neutro pode ter a bitola menor do que o condutor da fase. Eu sei que ficou bem confuso o que eu acabei de falar, mas eu já vou explicar melhor. Antes, eu só gostaria de te convidar para se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações. E também deixar o seu like para nos permitir continuar gravando conteúdo como esse. Essa dúvida sobre a bitola do cabo do neutro é muito comum e relativamente simples de entender. Eu falei que a bitola do cabo do neutro, em alguns casos, pode ser menor do que a bitola das fases, no plural, porque isso só ocorre em circuitos trifásicos. Em circuitos monofásicos, jamais, em hipótese alguma, a bitola do neutro pode ser menor do que a bitola das fases nesse caso. Isso acontece porque a corrente que circula pela fase é exatamente a mesma corrente que circula pelo neutro. Lógico, pode ter alguma fuga de corrente, mas a grosso modo, a corrente da fase é igual à corrente do neutro. E por isso o calor gerado nos dois condutores é igual. E é justamente o calor que limita a capacidade de condução tanto da fase quanto do neutro, a capacidade dos cabos em geral. Esse também é um assunto muito interessante, eu fiz um vídeo específico sobre esse tema. Vou deixar um card aqui para quem quiser acessar. E eu sugiro que acesse, porque depois desse novo ponto de vista, tudo relacionado ao dimensionamento de condutores fica mais fácil de entender. Já nos circuitos trifásicos, a coisa muda. Imagina que temos aqui 3 fases e um neutro. Uma dessas fases alimenta uma carga que causa uma corrente de 10 amperes nesse circuito. A corrente que passa aqui pela fase e passa também pela carga é a mesma corrente que vai passar pelo neutro. A corrente que passa aqui pela fase é a mesma que passa pelo neutro, porque os elétrons eles precisam circular. A corrente elétrica é a movimentação, a circulação dos elétrons. Agora, se eu adicionar uma carga igual nessa fase e nessa fase, o que acontece com o neutro? Eu vou ter uma soma das correntes, no caso 30 amperes? Não. Nesse caso, por incrível que pareça, a corrente no neutro é zero. Isso tem a ver com a defasagem angular entre as fases. Eu vou fazer um gráfico aqui para poder exemplificar. Aqui nós temos eixo vertical tensão, eixo horizontal o tempo. Vou desenhar aqui o gráfico das 3 fases. A senoide, né? Cada uma dessas linhas é uma fase e todas estão defasadas entre si 120 graus. Cada intervalo aqui entre o início de uma e o início de outra é de 120 graus. Se eu pegar qualquer momento desse gráfico aqui, eu vou escolher um momento aleatório, que vai ser aqui, por exemplo. Vou fazer uma setinha aqui, vou desenhar um tracejado. Se eu pegar qualquer momento desse gráfico, a soma de todas as tensões vai bater zero. E, consequentemente, a corrente vai ser zero também, caso as cargas sejam iguais, como é o caso desse exemplo. Por quê? Porque uma das fases vai estar no período positivo, aqui nesse exato momento ela é positiva, enquanto que as outras duas são negativas. Uma delas está nesse patamar aqui, outra está num patamar um pouquinho menor. É lógico que isso aqui foi desenhado à mão, não dá para levar em consideração uma escala, né? Mas em qualquer ponto que se pegar, aqui nesse caso, por exemplo, se pegar um pouquinho para frente, nós temos duas fases no positivo, enquanto que essa aqui vai estar no negativo. Mas se reparar, a amplitude delas aqui, a altura da linha aqui no gráfico representa o nível de tensão que eles alcançaram, e o nível de tensão dessa aqui é maior do que dessas outras duas. E consequentemente nós temos um nível de tensão mais alto, que é subtraído por 2 níveis de tensão um pouco menores. Em outros períodos isso seria diferente, mas sempre em qualquer momento desse gráfico aqui, em qualquer parte do tempo aqui durante esse gráfico, sempre a soma vai ser zero. E o que acontece? Então vamos simular aqui no nosso circuito. Essa fase aqui, vamos supor que seja a fase R, ela está no momento máximo. Então a corrente aqui também vai estar no seu momento máximo. Deixa eu apagar essa seta aqui para não acabar confundindo. Então nós vamos ter uma corrente, o tamanho dessa seta aqui vai representar o tamanho dessa corrente. Então
aqui nós temos uma corrente grande. Nessa outra fase aqui, vamos supor que seja a segunda fase aqui, seja a fase S. Nós vamos ter uma corrente bem menor, né? Ela está num momento um pouco menor aqui, então vamos ter uma corrente pequena. E na outra fase, na primeira fase, nós também estamos no negativo, mas já é um pouco maior do que na fase S, né? Na fase T nós temos um sinal de tensão ainda menor e, consequentemente, como as cargas são iguais aqui, então o sinal de corrente ele vai ser proporcional ao sinal de tensão. E aí nós temos então um negativo um pouco maior, mas ainda assim não chega nem perto do sinal positivo, né? E aí, se eu somar essa corrente aqui com essa corrente aqui, vai dar essa corrente. Então ela está vindo para cá, essa aqui está vindo para cá e ela passa pela fase R. Isso se chama soma vetorial das correntes. Nós temos correntes aqui de 10 amperes, 10 amperes e 10 amperes, mas aqui na fonte é 0 amperes, porque elas estão circulando entre si. Então, por isso, também é legal lembrar que essa corrente de 10 amperes, ela é uma corrente RMS, ou seja, uma média da corrente. Então nós temos picos maiores e também momentos em que a corrente chega a zero. Então aqui, se pegar no momento, não é 10 amperes, né? Aqui vai ser mais de 10 e nesses outros momentos possivelmente seja menor que 10. Então quando as cargas são iguais, como é o caso aqui, a corrente circula entre elas, indo e vindo à medida que a polaridade aqui vai mudando, mas na fonte a corrente no neutro é zero. Mas se tiver somente carga em duas fases, por exemplo, aí parte da corrente vai circular entre as fases e uma parte vai circular pelo neutro. Ou ainda se as cargas não forem perfeitamente iguais, como é o caso do exemplo, aí a mesma coisa, uma parte vai circular entre as fases aqui e outra parte vai circular pelo neutro. E é por isso que se precisa do neutro, porque as cargas nunca vão ser perfeitamente iguais. Vamos considerar a entrada de energia de um condomínio. O neutro precisa existir porque, por mais estudada e calculada que seja a distribuição de cargas, sempre vai haver diferença. Se a distribuição de cargas for feita de maneira descuidada, aí sim que a corrente do neutro vai ser bem alta. Na regulamentação da Celesc, que é a concessionária de energia aqui de Santa Catarina, para edifícios de utilização coletiva, tem essa tabela aqui. Ela determina a seção mínima dos condutores de acordo com a demanda total da edificação. E aqui é possível perceber a diferença entre os condutores das fases e do neutro. Onde a fase é 35 mm, o neutro é 25 mm. Onde a fase é 50 mm, o neutro ainda é 25 mm. Aqui a fase é 70 mm² e o neutro 35 mm². E no último caso temos fase 95 mm² e neutro 50 mm². Reforçando que são bitolas mínimas permitidas. Isso não substitui o cálculo da corrente do neutro, que é a soma vetorial da corrente das fases. Mas já serve como exemplo aqui para comprovar o argumento aqui do vídeo. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para nos permitir continuar gravando conteúdo como esse. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. E se tem alguma dúvida ou alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários, porque isso nos ajuda muito a elaborar conteúdos que são de fato relevantes para a nossa audiência.